Ok, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre substâncias químicas e os tipos de substâncias químicas, na verdade, tá? Então, tipos de substâncias químicas. Antes de você entender essa videoaula, é interessante que você pegue a tabela periódica ou assista uma videoaula sobre tabela periódica para que você entenda melhor essa aula. Essa aula, na verdade, deveria ser pós-tabela periódica, mas a gente sempre faz antes para que comece a introduzir alguns conceitos para vocês. Mas, antes disso, é interessante falar para vocês sobre os elementos químicos. Na tabela periódica, salvo engano, a última vez que eu tinha visto, são 118 elementos químicos. Os elementos químicos da tabela periódica formam substâncias, tá? E essas substâncias podem ser de dois tipos. Elas podem ser substâncias compostas ou simples. Vou falar primeiro das simples. As substâncias simples é quando você tem na composição apenas um único tipo de integrante. Então, vou colocar um único tipo de integrante. Por exemplo, o gás hidrogênio, vou colocar aqui exemplos. O gás hidrogênio, H2, é uma substância química. Uma substância química simples. Porque você observa que, embora eu tenha dois hidrogênios, eu só tenho um único tipo de elemento químico. Um único tipo de integrante, que é o hidrogênio. Tá? Olha só. O P4, que é o fósforo, fósforo 4, P4, é outro tipo de substância química, tá? Embora eu tenha quatro fósforos, né? É um P4, quatro fósforos. Eu só tenho um tipo de integrante, que é só o fósforo. Eu não tenho nada além de fósforo nessa substância. O2, O3, que é o gás carbono, ou o gás oxigênio, o gás ozônio, tá? Você observa que, embora aqui seja 2 oxigênio e aqui seja 3, essas duas substâncias apresentam um único tipo de elemento, que é o oxigênio, certo? E essa característica me leva a dizer para vocês que isso é uma substância simples. As substâncias compostas vai ser o contrário, tá? As substâncias compostas vai ser o contrário, ó, compostas. Enquanto as substâncias simples só têm um único tipo de integrante, as substâncias compostas vai ser quando eu tenho dois ou mais integrantes, tá? Dois ou mais integrantes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do gás carbônico. Gás carbônico é o CO2. Observe que no CO2 eu tanto tenho o elemento C, que é o carbono, como o elemento O, que é o oxigênio. Ou seja, são dois tipos de elementos químicos diferentes formando essa substância. Por isso que ela é composta, tá? O HCl é o ácido clorídrico. Eu tenho dois tipos de elementos químicos aqui, ó, que é o hidrogênio e o Cl, que é o cloro. Isso faz dele uma substância composta. Tem mais exemplos? Sal de cozinha, NaCl. Aqui eu tenho o Na, que é o sódio, e o cloro, que é o Cl. Dois tipos de elementos químicos diferentes.
Isso me leva a dizer para vocês que é uma substância composta, tá? H2SO4. Essa é bem maior, né? Ó. É uma substância composta. Por quê? Ó? Nela eu tenho hidrogênio, tenho enxofre, tenho oxigênio. Tenho 3 tipos de elementos químicos diferentes. Então, isso faz com que eu diga para vocês que isso aqui é uma substância composta. Certo? Ok, pessoal? Bom, as substâncias químicas pode acontecer com elas um fenômeno que eu vou falar aqui muito brevemente para vocês, mas que é interessante vocês saberem, que é a alotropia. A alotropia das substâncias químicas tem a ver com as substâncias químicas simples. Por isso que eu estou falando logo nesse vídeo sobre a alotropia. O que é a alotropia? Vou desenhar aqui para vocês. É a capacidade aí você vai anotando, de um elemento formar mais de uma substância simples. Ou seja, quando você tem um elemento formando mais de uma substância simples, isso é alotropia. São alótropos, tá? Por exemplo, o fósforo tem o fósforo branco, tem o fósforo P4, né, que a gente já viu. Ou seja, o fósforo ele pode ter mais de uma substância química simples. Um exemplo muito prático para vocês. O oxigênio. O oxigênio tem o O2 e o O3. Essas duas substâncias são substâncias simples, porque só tem o oxigênio ali. Então, como o elemento oxigênio consegue formar a substância gás oxigênio e a substância gás ozônio? Como esse elemento consegue formar mais de um tipo de substância simples, que no caso as duas são substâncias simples, eu digo que isso é alotropia, tá? Porque ele tem essa capacidade. O carbono também é a mesma coisa. O carbono tem muitos, tá? Carbono tem muitos alótropos. Tem o carbono grafite, né? Tem o carbono amorfo, tem os nanotubos de carbono, tá certo? Enfim, tem muitas substâncias simples formadas pelo elemento carbono, certo? E é isso que caracteriza, tá, a alotropia. É a capacidade de um elemento químico sozinho, tá, fazer outras substâncias químicas diferentes, certo? O enxofre também possui alótropos, tá? O enxofre também possui alótropos. Então, a alotropia é isso, tá? Eu já estou falando aqui para vocês sobre a alotropia, porque a gente está falando nesse vídeo sobre substâncias químicas, e aí vocês guardem isso. A alotropia é a capacidade de um mesmo elemento químico construir mais de uma substância simples, formar mais de uma substância simples. Aí eu dei o exemplo aqui do oxigênio, que forma o O2 e o O3, o carbono, aí o fósforo, que forma o fósforo branco, o fósforo vermelho, tá? O enxofre também forma alótropos, certo, pessoal? Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aula.